Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Shark Voice e nós já recebemos várias pessoas de vários segmentos e eu tenho duas pessoas aqui do meu lado, pessoas especiais, né, vieram de longe. Estamos aqui em São Paulo, inclusive aqui no nosso escritório que fica localizado na Barra Funda, e eu estou recebendo aqui do meu lado a Neuza Giacomozzi. Obrigado, Olá. viu, Neuza, por ter aceitado, né, o convite, ter vindo tão longe. Imagina. E a doutora Suelen Caetano, obrigado por ter vindo, viu? E é um prazer recebê-las. Espero que a viagem aqui a gente tenha vários bate-papos e eu vou aprender com certeza muito mais com vocês no decorrer da nossa conversa aqui, tá? Eu queria que você se apresentasse para o público. Neuza, se você quiser começar se apresentando para o pessoal que está nos assistindo aqui, um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho de você. Boa tarde a todos, eu sou a Neuza. Eu quero te agradecer em primeiro lugar, Bruno, Eu que agradeço. por esse convite maravilhoso. Realmente nós viemos de Joinville exclusivamente para o seu convite hoje, Nossa, que tá? honra. Então, eu me chamo Neuza Maria Giacomozzi, eu tenho 56 anos. E eu tenho uma empresa de recuperação de créditos a nível Brasil, juntamente com a minha sócia, a doutora Suelen. E há 25 anos atrás, eu comecei esse projeto, que eu sou pioneira na recuperação de créditos, a cobrança em si. Uhum. Então, muita história aí para contar para vocês todos. Nossa, vamos conhecer muita coisa. Pegue o papel e a caneta para anotar tudo que a gente vai falar aqui, tá? Doutora Suelen. Sai aqui. Então, inicialmente eu quero agradecer também ao Bruno pelo convite, né? É um prazer estarmos aqui hoje. Como já foi mencionado, meu nome é Suelen, sou advogada e sócia do Grupo Recobrança, né? Junto com a Neuza. Tenho 36 anos, há 5 anos que eu atuo nessa parte de cobrança, execuções de dívida e etc. De um sonho da Neuza, que eu acabei fazendo parte, né? De 5 anos para cá, que nós falaremos mais adiante. Perfeito. Vamos falar um pouco então desse sonho que agora é realidade, né? Queria saber da Neuza, também queria saber da Suelen, como que iniciou, né? Então, né, todo o sonho, né, que agora está se tornando realidade, ele veio de um start, né? E aí como é que foi, Neuza? Como que aconteceu de vir essa ideia? Não, eu vou criar uma empresa de cobrança, e não só uma empresa de cobrança, uma empresa hoje que é pioneira no segmento que trabalha. Como é que surgiu essa ideia? Eu trabalhava num frigorífico e eu fiquei lá 12 anos e 4 meses. Uhum. Meu filho nasceu e eu fui demitida. Nossa. Porque o meu antigo patrão, como a gente costumava falar, dizia assim para mim: depois do bom vem o melhor. E, infelizmente, você, agora que você tem filhos, você não vai ser muito útil para a empresa porque filho pequeno, né? Enfim, meu filho tinha 15 dias de vida. Lá já descobri que só de amor a gente não vive. E eu resolvi ajudar o meu marido, então, na época, né, a fazer cobranças. Meu filho com 15 dias, num berço, certo? Um bercinho dele, e eu ao lado de uma cama, um computador velho, eu comecei a fazer cobranças, a ajudar uma empresa. Eu acho que eu me recordo até do primeiro devedor que eu fiz cobrança, porque eu nunca tinha feito cobrança, né? Uhum. E era cobrança via telefone mesmo? Se ligava? Via telefone. Imagina isso há 20 e tantos anos atrás, né? Então, geralmente as pessoas, elas constituem empresas com projeto, com planejamento, com execução. Eu não fiz planejamento nenhum. Eu só trabalhei. E assim eu comecei a fazer cobranças. E com o tempo, eu fui pedindo oportunidades para esse dono daquela empresa. E falei: poxa, por que o senhor não me permite fazer uma cobrança mais recente? Ele falou: isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Há 20 e tantos anos atrás, a gente não fazia cobrança régua curta, 10 dias de vencimento, ou até propriamente hoje o BPO, né? Então, só cobranças acima de 1 ano. Olha como os tempos foram mudando, né? E assim eu fui me inserindo a fazer cobranças mais recentes.
cobranças depois de protesto. E eu trabalhei por muito tempo dentro da minha casa, muitos anos dentro da minha casa. E assim eu fui contratando uma funcionária e uma série de situações que aconteceram. Foi assim, exatamente assim, que eu startei e que hoje é o Grupo Recobrança, uma empresa majoritariamente feminina. Suelen, e como é que você embarcou nessa jornada junto com a Neuza? Então, né, nós temos algo em comum, né, essa garra de querer ir sempre além e tal. Então, eu fui morar em Timbó, coisas da vida, né, casei, fiquei lá um tempo, 4 anos, conheci a Neuza lá, eu já advogava em outras áreas, mas sempre tentando me encaixar ali em algo que de fato me fizesse, né, ter aquele amor, paixão pelo que eu estava fazendo. A advocacia já era uma paixão, mas as áreas ainda eram muito obscuras para mim. Então eu conheci a Neuza também, né, precisava de certa forma profissionalizar o jurídico dela. Fomos tomar um café. Enfim, a Neuza, olha, acho que é interessante, acho tudo que as nasce coisas... depois de um café, né, Suelen? Tudo nasce depois de um café. Inclusive, até nisso nós somos parecidas, né? Amamos um cafezinho. Então, fomos tomar um cafezinho, conversamos sobre essas questões da empresa, enfim. E eu comecei a pesquisar mais, me interessar por essa parte de execução de dívidas e tal. Eu lembro que no começo, assim, né, Neuza, eu chegava, Neuza, olha, esse cliente aqui, ele vai entrar em contato para juizar a armação e tal. Aí entrava em contato com o devedor. E eu ficava assim, mas gente, quanto que eles permitem? Aqui era tudo muito novo, aplicar de juros e tudo mais, era uma coisa assim muito, muito nova para mim. E eu fui me apaixonando, aprendendo muito com a Neuza, né? Apesar da diferença hoje que nós temos de idade, nós, não muita, né, gente? Mas assim, nós sempre, a gente se dá bem em muitas coisas. Eu falo para ela, parece uma irmã mais velha, assim, né? Às vezes eu até pareço até mais mãe dela do que irmã, né, Neuza? Mas aí eu fui me apaixonando também pela execução de dívidas. Enfim, fomos montando nosso grupo jurídico, nossa equipe jurídica, trouxemos pessoas também para trabalhar conosco dentro da Recobrança e assim estamos até hoje. Sim, e eu imagino, né, a gente estava conversando, tá, pessoal, nos bastidores também, e tá muito linkado com a minha próxima pergunta, que é sobre os desafios, né? Então eu imagino que vocês já enfrentam ainda, né? Acho que todos enfrentam desafios, mas que principalmente no início vocês enfrentaram vários desafios, vários obstáculos para chegar no nível de empresa que vocês estão hoje, né? Vocês podem citar alguns desafios que vocês... Bom, eu vou falar, né, dos desafios que a gente enfrentou depois do tempo que eu estive com a Neuza, mas eu acredito que ela, né, tenha muito mais ali no início da carreira dela. Hoje, Bruno, um dos principais desafios que é muito comum, eu acho que em toda a carreira feminina, é o fato também de ser mulher. Da credibilidade das pessoas em nós, por sermos mulheres. Será que elas têm realmente capacidade de fazer o negócio acontecer, essa credibilidade, essa força? Eu acho que isso ainda é um grande desafio para nós. Então, sempre quando a gente vai em alguma reunião, a gente tem que se preocupar com todos os detalhes, porque, né, pelo fato até de ser mulher, do comportamento e tudo mais. E com o tempo, né, como os clientes estão há muitos anos conosco, eles entendem que isso é algo inerente ao sexo, né? Então, a gente conseguiu e estamos conseguindo construir assim uma carreira de sucesso independente de qualquer coisa. Então, na minha visão, hoje os principais desafios é essa credibilidade junto ao novo cliente que ainda não conhece e tudo mais, né? Enfim. Neuza? Sobre os desafios, acho que foi a melhor muitos, né? parte da minha vida, foram os desafios. Sim. Nossa, vamos relatar alguns. Credibilidade, sim. Imagina uma mulher constituindo uma empresa de cobrança. Acho que ali já explica-se muita coisa, né? Pessoas que não acreditavam. Nossa, como é que você vai fazer cobrança aonde? De que jeito? Vários. Eu te diria assim que todas as possibilidades para desistir. Todas elas. Mas é sobre um propósito maior, né? Então, o processo... É no processo que as pessoas desistem. É no processo. Todas as pessoas almejam assim, o propósito.
Mas antes do propósito tem o processo. Sim. Normalmente então, o processo é doloroso, né, Neuza? Mas é o que vai te levar lá. Não tem como. Então, gente, um dos maiores desafios, eu diria que o maior desafio meu foi sempre acreditar que ia dar certo. Porque dá certo. Dá. E muitas vezes não é sobre dinheiro. Ontem mesmo, numa reunião, eu falei, né? Que quem vem por dinheiro vai embora. Sim. É assim. É sobre um desafio maior, gente. Então, mas está difícil, o mercado está difícil, a pessoa não paga, é cliente que a gente não fecha, é credibilidade, é isso. Mas o teu desafio? Como é que você acorda todo dia de manhã, você olha no espelho? Cara, e o meu legado? É sobre isso. Recobrança é sobre isso. É sobre a gente poder olhar para trás de forma rápida, porque o tempo passa muito rápido, e dizer assim, cara, valeu a pena. Você pagou o preço? Paguei. Paguei um preço alto, gente. Paguei até com... A melhor fase da minha vida foi um diagnóstico de doença, eu sempre falo, né? Foi caro. Mas, gente, vale muito a pena. Não, que bom. E a gente vê, né? Você falando aqui, eu estava vendo o filme, né? A gente sempre fala sobre a questão do processo, né? Que muitas pessoas querem e não querem passar pelo processo, né? E o processo ele é necessário exatamente para o crescimento, né? Assim como tudo tem um processo, né? A gente fala da questão de... Eu vou dar um spoiler, que você é papai novamente. E a gente tem que esperar o bebê crescer na barriga da mãe. Então não dá para você antecipar, né, as coisas. Então tudo... Pegar um gancho do que a Neuza falou, que é... Tudo tem o seu tempo, né? E a gente precisa esperar esse processo, que é a melhor parte. É o processo porque vem a parte boa também. E aí eu queria... Pegando essa parte do processo, que você já tem hoje uma empresa estruturada e um grande crescimento, como é que vocês enxergam hoje a parte de recuperação de crédito, Suelen? Por exemplo, nos próximos anos, né? Então a gente está vendo a loucura que está nessa parte de... Estamos em Copa do Mundo agora, vai vir a parte de política, de eleição. Como é que vocês estão vendo essa parte de como está o mercado no segmento de vocês de recuperação de crédito nos próximos anos, por exemplo? Então, Bruno, essa é uma pergunta bem pertinente, porque é o nosso dia a dia e nós avaliamos isso quase que diariamente, a gente conversa sobre essas questões. Então, o mercado ele vem se comportando de uma forma bem dificultosa, né? Imagino. Porque são muitas coisas acontecendo, né? Então, além de a gente já ter uma estrutura cultural no nosso país, né? De que as pessoas não têm um discernimento assim de financeiro e tudo mais, a gente não aprende isso, por exemplo, na escola. Então já vem, né? O brasileiro já vem de uma cultura assim, né? De inadimplência mesmo. Até a gente puxou esses dias os dados ali do Serasa, né? Mais de 80% das famílias endividadas, 79 ponto alguma coisa. Então, nós acreditamos que essa inadimplência, né? Nos dias de hoje, ela tende a aumentar um pouco. Entretanto, é justamente dentro da nossa empresa que a gente busca amenizar esse rombo para as empresas, né? Então, basicamente, a gente vai falar isso mais para frente, mas das tratativas e tudo mais. Porém, eu acredito que muita coisa ainda tem que acontecer. Agora vem a reforma tributária, Sim. Tem eleições, como você falou, tem a Copa, aí tem guerras. Tudo isso afeta diretamente o nosso negócio, né? Então, hoje eu acredito que não seja assim muito otimista em relação à diminuição dessa inadimplência, porque os números provam o contrário, né? Mas nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho da melhor forma para que isso seja reduzido de alguma forma. Perfeito. Você, Neuza, como é que você está enxergando essa loucura? Vamos lá. A situação vai ficar melhor? Não. Não. Tá, e daí? E aí, o que a gente vai fazer? Não vai ficar bom? Tá, mas, gente, vai ter que fazer acontecer, porque o dinheiro não acaba, ele só troca de mão. É diferente o olhar? Tá difícil? Vai piorar.
Tá, gente, e aí? Agora vamos fazer a coisa acontecer. Porque mares calmos não fazem bons marinheiros. Eu nunca vi isso. Eu não. Então, assim, aonde que a gente vai fazer a coisa acontecer? Bom, primeira regra do jogo, se coloque no lugar do cara que está devendo. Nem todo mundo é vagabundo. Nem todo mundo está querendo passar a perna em ninguém. Vamos se colocar no lugar do Zezinho ali que está devendo. Recentemente, eu faço cobranças também. Eu estou com uma cobrança, até por questão de ética, eu não vou falar aqui, mas todas as sextas-feiras, entre 20 e 22 horas, ele me manda o comprovante de pagamento. Mas qual foi a diferença? Eu me coloquei no lugar dele. Um lojista, ou seja, um cliente honesto, que está tentando sobreviver no mercado, que ele está sendo massacrado. Nós temos pessoas que se aproveitam em cima de uma situação dessa, que dá golpe, mas essas pessoas não vão sobreviver no mercado. Sim. Você precisa voltar a comprar, você precisa voltar a ter credibilidade. Então, o maior segredo dos desafios que nós vamos enfrentar lá na frente é nós termos uma equipe 100% preparada para, no momento da abordagem da cobrança, ao invés de... Ô, seu Zé, o senhor está devendo aqui? Não, está errado. O que de fato está acontecendo que o senhor não está conseguindo honrar seus pagamentos? Eu tento sempre procurar ver as coisas de uma forma diferente. Então, vai ficar pior? Vai. Mas e daí? Daí a coisa vai acontecer da mesma forma. Vamos nos preparando, vamos ficando cada vez melhores naquilo que a gente se propõe a fazer. O mercado não perdoa. Não tem espaço para gente mais ou menos. Tem para gente que ama o que faz. E é sobre isso. E, primeiramente de tudo, né? Eu acho que isso é muito importante. Quanto maior o desafio, maior a paixão. E nunca se esquecer. Cuidado, porque amanhã pode ser você. Isso está muito relacionado. É uma coisa que você pode até me corrigir se eu estiver errado, tá, Neuza? Mas, por exemplo, eu percebo muito, até do nosso bate-papo aqui, bate-papo com a Suelen, vocês têm uma visão diferenciada. E isso mostra na empresa de vocês até como cultura. E essa é a minha pergunta, na verdade, que da onde veio? Porque, por exemplo, nós... vou trazer um pouquinho aqui do meu cenário, né? Então, nós somos uma empresa de CRM, omnichannel, né, que tem vários canais, enfim, e nós trabalhamos com vários segmentos. Só que, assim, plataforma, existem várias. Então, eu preciso ter um diferencial para me sobressair por todo esse leque de plataformas que a gente tem aí. Né? Então, eu sou muito a favor, eu acho que isso a gente combina muito, que eu sou muito a favor da proximidade. Então, tem muitas empresas que elas querem um distanciamento, então elas não querem fazer network, jamais um CEO pegaria um telefone para falar com o cliente, porque ele entende que não é a função dele estar ali, que é apenas mais um cliente. Mas, quando a pessoa ela tem o start de ter um pensamento diferente, ela já está se sobressaindo nas demais, porque as demais não fazem isso. E aí eu queria entender da Neuza, depois eu queria ver da Suelen também, essa questão da cultura da recobrança, porque eu já vi, tá, gente? A recobrança lá, a Neuza já me deu um spoiler de como é um lugar lindo, né, com uma vibe, assim, extraordinária, mas da onde que você teve essa ideia, Neuza, de ter essa vibe, ter essa cultura para a recobrança, ela não ser igual às demais, por exemplo? O meu início ele foi um pouco difícil, no sentido de eu mesma como gestora. Talvez por ter vindo de situações das quais eu trabalhava, eu era sempre muito castigada emocionalmente. Eu sempre pensei assim, um dia eu vou ser diferente. Porque eu preciso do outro. Ninguém trabalha sozinho. Sim. Quando eu conheci a Suelen, então realmente a minha chave ela mudou, geral, porque eu perdia muitas pessoas boas dentro da minha empresa. Até pela minha ignorância de lidar com as pessoas. E, gente, você precisa mudar. Você precisa mudar, você precisa ser diferente. Experimenta passar pelo processo. Experimenta.
É muito difícil. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre digo assim, né? Eu me encaixo. É ou não é? Sim. Eu me encaixo. Eu tenho uma frase que eu uso de vez em quando com ela. Ou você muda ou você perde. Escolhe. Eu tive que mudar. Então, a pegada da Recobrança é muito legal. É uma casa de 900 metros quadrados, com piscina, tá? Não tem espaço pet, porque o espaço da casa é toda para pet. Cuidado, Neuza, que depois dessa entrevista, um monte de gente vai te mandar currículo para trabalhar lá. Mas sejam todos bem-vindos. É até um modelo de gestão diferente, porque a Recobrança é uma cultura diferente. Sim. Certa vez, até pegando esse gancho, certa vez eu fiz uma pergunta para um grande cliente nosso, que já está mais de 10 anos conosco, né? Falei, a Recobrança é como uma bolsa que a sua mulher almeja. Você vai pagar o preço para ter ela. E eu fui construindo isso. Foi ou não foi? Sim, boutique, né? Uma boutique. A Recobrança é uma boutique, mas não só a marca, são as pessoas. Nós preparamos as negociadoras alinhadas com o conceito da empresa, do meu cliente. A nossa negociadora ela não vai fazer uma cobrança sem conhecer o nosso cliente. O comportamento do nosso cliente no mercado. Então, ela entra dentro desse mundo do nosso cliente e somente depois dali ela começa a abordar o cliente do nosso cliente, se colocando no lugar do cliente. Então, eu falo assim, rasgado e com muito orgulho, porque são 20 e poucos anos sem reclamação no Reclame Aqui, sem nenhuma trabalhista. Poxa, mas empresa de cobrança, sim, é uma cultura. É saber se colocar no lugar do outro. E quando que eu falo para se colocar no lugar do outro, não é só do meu cliente, é das nossas meninas. E eu sou muito papo reto, sim ou não? Eu sou muito papo reto. Então, a casa, voltando, né? A casa é muito gostosa. Uhum. Temos música, temos pet. Quantos pets nós temos já? Então, assim, a maior parte do tempo delas, do tempo da equipe, passam dentro da nossa casa. Muitas pessoas não têm nem noção de como o funcionário faz para chegar e cumprir suas 8 horas de trabalho durante o dia. Sabe como é que esse cara é fora dali? Mas eu não me incomodo fora da porta da minha empresa, eu não quero saber como o cara está. E o resultado que ele vai te trazer, se você for um pouquinho além, se você for um pouco mais humano, às vezes. Então, acho que esse é um dos segredos da cultura da Recobrança. Uhum. Que é tantos anos que nós temos clientes. Temos funcionários, negociadoras há 7, 8, 10, 14 anos. Acho que esse é um segredo. Nós sabermos dar o exemplo, mas sabermos se colocar no lugar deles também. Não estou legal, não vou trabalhar hoje porque assim... Sabia que nós não temos problema com atestado na nossa empresa? Legal, Neuza, entender essa visão da cultura, né, da Recobrança. Suelen, e a sua visão sobre essa questão da cultura, né? Muito importante, principalmente essa questão de hoje, pegando nesse gancho que é não só ter o funcionário por conta do valor, do dinheiro em si, mas por conta da cultura e de acreditar na empresa, né? Exatamente, Bruno. A Recobrança, ela iniciou com... Quando eu conheci a Neuza, por exemplo, ela já veio com uma bagagem muito grande de experiência, né? Uhum. Então, eram muitos anos à frente. Só que, no decorrer do caminho, nós entendemos que algumas coisas precisavam ser modificadas, né? Então, a questão um pouco, né, Neuza, da gestão, como a gente ia fazer algumas modificações para que aquele funcionário se sentisse num ambiente agradável, com que ele quisesse permanecer conosco por muitos anos e etc. Então, a gente decidiu, olha, acho que hoje um ambiente, né, é interessante, um ambiente de qualidade. Tanto que quando nós nos mudamos para Joinville, a gente visitou várias salas. E a gente olhava, não, isso aqui é muito fechado, eles vão olhar para uma parede? Não. Então, nós encontramos essa casa comercial, onde tem, né, diversas funcionalidades ali, como a Neuza falou.
que é um ambiente de qualidade, temos os pets. Então, eu acho que, como eu sempre conversei com a Neuza, óbvio que o faturamento ele é de extrema importância, né? Mas as pessoas são muito mais, porque sem elas a operação não funciona. Sim. Então, aqui em São Paulo a demanda é grande, né? De trabalho e tudo mais, né? Enfim, tem muita oferta também. E em Joinville, por ser uma cidade bem menor, também não é tão diferente. Então, a gente precisa, sim, criar algo diferente para que aquele funcionário permaneça por muitos anos e goste do ambiente de trabalho, goste de todo. E a gente trabalha muito como um grupo ali também. Então, a gente sempre faz dinâmicas, café da manhã, enfim. Muitas pessoas falam, mas eu acho que eles já fazem mais do que obrigação trabalhar e tal. A gente, assim como nós, né, como já fomos funcionários, né, uma vez na vida, a gente entende que tudo isso que a gente faz motiva as pessoas a serem pessoas melhores fora da empresa e dentro da empresa, né? E esse é o nosso propósito que a gente tem colocado em prática já há algum tempo. Perfeito. Suelen, aproveitando que você está com o microfone, eu queria também ver a visão da Neuza, por exemplo, sobre a tecnologia, né? Então, hoje, acho que o que mais se fala é IA, ChatGPT, né? Todo mundo fala de IA, que tá uma loucura, que a IA vai pegar o trabalho de todo mundo. A gente sabe que é um pouco de exagero, enfim, mas a gente sabe que a IA está evoluindo, enfim. Como é que hoje vocês usam a parte de tecnologia na recuperação de crédito? Como é que vocês fazem essa junção das duas coisas lá na Recobrança? Então, Bruno, a gente sentiu essa necessidade, obviamente, né, de nos atualizarmos, né? A gente mudou sistemas e tudo mais, constituímos a IA. Porém, a gente tem uma visão dentro da empresa que a parte humana ainda é o que manda e mandará por muitos anos. Sim. Então, nós utilizamos sim a IA, mas para otimizar o tempo do negociador, otimizar o nosso tempo. Não algo robótico ou para fazer o trabalho sozinho, não. Porque a gente tem essa visão de que a gente precisa entender o lado do devedor, o momento que ele está atravessando e tudo mais. Então, a tecnologia, ela é de extrema importância, né? Obviamente, né? Enfim, mas a gente ainda utiliza muito esse lado humano mesmo, junto, a gente faz uma junção de todas essas coisas, né, para que a operação funcione, e tem funcionado. Eu acho que hoje, eu acredito que muitos devedores até falam, às vezes uma empresa de cobrança me liga, aqui é um robô, eu já desligo, e vocês entendem o nosso lado, vocês conversam, procuram entender, e eu acho que isso é o nosso diferencial. Então, nós utilizamos sim, né, a inteligência artificial. Eu acredito que as pessoas também não podem ficar, né, à mercê disso, né, porque é importante sim, mas hoje em dia não pode fazer o trabalho de um humano, né, que muitas pessoas têm utilizado de uma forma errônea, digamos assim, mas tem contribuído muito na parte de otimizar processos dentro da nossa empresa. Sim, aí, não sei se a Neuza vai concordar comigo, por exemplo, mas eu entendo assim, tá? E que o pessoal pesa... Eu sempre tenho falado isso, tá, gente, nos podcasts, eu concordo muito dessa visão, e isso está mais se fortificando a cada dia que eu recebo uma convidada aqui, que às vezes o pessoal pesa a mão, né? Então, eu criei uma palavra, não sei nem se existe, mas eu falo que a IA, ou a plataforma, né, isso que eu estou falando de alguém que hoje está à frente de uma empresa de plataforma, que é exatamente essa parte de tecnologia, enfim, mas que ela não pode ser um substituidor. Ela tem que ser um auxiliador. Então, você pode muito bem auxiliar, não perder a sua humanidade. Então, até estava brincando aqui, às vezes você vai falar com a pessoa, é bot, é robô que te atende. Você quer falar, poxa, se é uma segunda via, legal. Eu quero um boleto, eu quero só um código de barras. Poxa, coloca um bot lá, coloca uma IA, ela vai te servir bem. Agora, às vezes, a pessoa está com um problema muito mais grave, né? Principalmente no segmento de cobrança, por exemplo, que a gente está lidando com família, está lidando com pessoas que estão desempregadas. Então, poxa, vai jogar uma IA ali? Talvez não seja de bom tom. Mas se você souber configurar talvez um bot para chegar no teu analista e ele ir lá e entender essa parte humana, eu acho que... Não sei, eu acredito que é isso que mais ou menos vocês fazem, né? Você acha que pesa muito a mão, às vezes, Neuza, de o pessoal usar tudo, tecnologia, e esquece do humano? Eu vou bem sincera para vocês. Sim. O cara já não paga ligando e entendendo toda a história dele. Você imagina um bot, só ir ali ligando pro cara, né? Facilita muitos processos a IA. Acelera o trabalho. Mas conexão humana
grandes bancos, né, grandes empresas, realmente elas precisam, né, fomentar o trabalho delas e acelerar, porque atingir o máximo possível de pessoas devedoras, né? Mas isso no mundo macro, né? Sim. O micro é um pouco diferente, né? Então, a IA ela é extremamente importante, ela facilita, sim, muito. Mas, na hora de uma negociação, ali é empatia, é entender o momento e trazer para a mesa de negociação, trazer ele para, de fato, pagar. Claro, o dia a dia, um BPO, eu sou super a favor, um BPO ele é muito mais rápido até com IA, né? Porque a cobrança nem venceu, mas ainda a conexão, e eu sempre falo isso, muita recobrança, ela não vai te contra a IA, ela vai trabalhar a favor, mas não vai perder essa cultura recobrança de ser assim. Muitas empresas nos contratam por causa disso. Eu acho que em 2 momentos assim o grupo Recobrança ele se preocupa, são motivos principais, né? Que seria esse atendimento individual e personalizado, que a gente cria essa fidelização com o cliente, e também um dos segredos é turnover. Nós não temos muito turnover. Isso faz com que crie uma credibilidade muito grande das empresas em contratar a gente. Porque, por exemplo, né, para falar para vocês, por exemplo, hoje está a Betânia fazendo a cobrança da sua carteira, amanhã já está a Francisca. Então, cria essa incerteza para o cliente. Por isso, toda essa nossa preocupação. E pegando esse gancho da questão do turnover e o que você enxerga, pode ser que tenha empresas de cobrança aí, rivais que vão mas a ideia é que aprendam também, né, com os erros. Mas, por exemplo, o que você entende hoje das empresas de cobrança que elas estão errando? Que você enxerga que, por exemplo, tem muito desse erro acontecendo em outras empresas, em outros segmentos, que você percebe que isso tem impacto. Até para uma pessoa, um devedor, né, a pessoa conseguir efetuar o pagamento. Você vê quais são os principais erros que você enxerga, Neuza? Na tua experiência, na tua expertise. Então, eu sempre olhei empresas de cobrança não como rivais, eu vejo eles como parceiros, muitas vezes, né? A gente vai aprendendo um com os erros dos outros. Eu sempre penso assim. Eu acho que uma das maiores falhas de empresas de cobrança, onde a gente perde o crédito realmente da competência no mercado, é deixar solto no sentido de juros abusivos. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante de se falar. Cria-se uma competição dentro de uma equipe de cobrança, onde quanto mais você cobra, aí mais vai sobrar para você de meta. E dane-se. Deixa o cara pagar. Quase que 97% da população brasileira, e eu vou abrir um spoiler aqui, não sabe fazer cálculo de juros compostos. Então, se você tiver uma cobrança aí com 10 dias de vencimento, 20, ele não sabe quantos juros ele está pagando. E isso é uma realidade? Sim. Então, o pessoal coloca juros, até porque economia, Selic alta e não sei o quê, e o pessoal acaba pagando. Muitas ameaças desnecessárias. Mas por que isso tudo? Porque o teu negociador ali está sendo pressionado na mesa. Já trabalhou com cobrança, Bruno? Eu trabalhei com cobrança, sei bem como é que é. Também nós estamos com advogado aqui, que eu até queria tirar uma dúvida com você. Você já teve que bater meta? Sim. Então, não é culpa sua. A culpa vem de cima. Então, acho que esse é um dos maiores erros de empresas de cobrança. Vão colocar juros, vão ameaçar, vão fazer o cara pagar. É isso que acontece. Essa é uma das maiores falhas. E com o Brasil, com uma taxa de juros altíssimos, vão meter juros. Sabe o que acontece? O cara não vai pagar. Sim. Sabe por quê? Porque ele não tem capacidade.
Ele estava devendo 1.000, daqui a pouco, amanhã 2.000. Como é que nós vamos trazer esse cara de volta para comprar? Ah, mas ele atrasou, ele que se dane. Isso não é por aí. O meu cliente quer o cliente dele de volta? Então, se o nosso cliente quer o cliente dele de volta, que seria o devedor nosso, você acha que o cara vai aguentar pagar quanto de juros? Não é sobre isso, entendeu? É toda uma situação por trás de uma simples cobrança. A mesma situação aqui. Ah, vai lá, faz cobrança. Uhum. A gente leva em média, Bruno, em média, 6 meses para preparar uma negociadora, sim ou não? Não é só levantar o telefone. Ah, mas tem IA. Vou mandar um áudio. Eu vou tratar você de você. Vamos lá. Tem chat, tem Bolt, né? Tem tudo, vai. Mas e daí? Então, quanto que é de juros? Tem sistema, sim ou não? Uhum. Que é travado os juros na máquina, né? Sim. É trava. Então, você não tem liberdade nem de expressão, quanto mais de negociação. Nós não. A nosso negociador ou a nossa negociadora, ela tem liberdade de trabalhar com juros. É diferente. Então, um dos maiores erros de empresas de cobrança é prometer uma situação da qual eles não cumprem. Não entrega. Não tem... a roda já está feita, a roda já está pronta. Não tem mistério. Tem que fazer um trabalho transparente, correto. Isso vai além, né? Vai sobre ética. É diferente. Sim. Doutora Suelen, aí pegando aí... Estou saindo um pouquinho do briefing, tá? Saindo um pouquinho do roteiro, mas é uma dúvida que eu tenho. Então, às vezes, falando também do que a Neuza havia me perguntado, já trabalhei sim, e a gente conhece vários, né? A gente sempre tem pessoas que nós conhecemos, e tem esse excesso também na parte de cobrança, né? De ameaçar, às vezes a pessoa já está na situação precária de... eu entendo, né? Ainda que as pessoas elas não querem dever de forma proposital, mas entra isso, a questão de desemprego, a questão de juros altíssimos, né? E querendo ou não, vem essa parte aí também de inadimplência. Mas até qual que é o ponto, doutora, que você entende que é a questão de uma cobrança saudável, digamos assim? Porque a gente percebe que tem muitas empresas que ainda têm esse excesso, né? Se não pagar, eu vou tomar o seu carro, né? Se não pagar, vai acontecer isso. O que até diante da lei é possível fazer? O que você enxerga? Então, Bruno, diante da lei, né, que é o que nós aplicamos hoje na recobrança, e a gente deixa isso muito evidente, nós não podemos colocar esse devedor, expor ele ao ridículo, de forma vexatória, né, grosseira. Então, nós nos preocupamos tanto com isso que eu acho que é um dos motivos pelo qual a gente não tem reclamações no Reclame Aqui, etc., né? Nossa abordagem é uma abordagem muito clara, não é uma abordagem incisiva, embora às vezes, né, uma forma incisiva não tenha problema nenhum, mas nós nos preocupamos com isso, então a gente procura entender o momento do devedor, não ultrapassar os limites, né, como eu falei, expor ao ridículo e tudo mais, jamais, isso é algo totalmente ilegal e não é permitido, né, dentro do nosso negócio, então a gente orienta sempre os funcionários para que eles, né, mantenham ali uma forma cordial e tudo mais, ainda quando vai ao setor jurídico, né, que é ali onde a gente já faz, ainda de forma extrajudicial, mas a gente faz uma abordagem mais incisiva, sempre de forma muito educada, né, enfim, para que esse devedor realmente, a gente acaba sentindo aquele devedor que ele efetivamente vai efetuar o pagamento ou não, né, enfim, mas isso também não é justificativa para que a gente trate ele de forma diferente, né, então a gente se preocupa muito mesmo com essa abordagem, tanto que eles passam por um treinamento em relação a isso, né, como fazer essa abordagem, de que maneira, o que eles não podem fazer, então a gente acompanha os grupos diariamente, as conversas, as carteiras, os históricos das carteiras, a gente sabe exatamente o que eles estão falando, as ligações são gravadas, porque nós nos preocupamos muito com isso mesmo, porque a pessoa estar devendo não é um crime, né? Estar devendo não é um crime. E ainda que fosse, né? Ela não pode ser exposta dessa forma, então a gente tem bastante cuidado com essas questões. E eu queria tirar uma dúvida já aproveitando, doutora. Por exemplo, nós já estamos chegando ao fim, infelizmente, poderíamos ficar aqui muitas horas conversando.
E é um tema muito pertinente, muito importante nessa parte tanto financeira, parte de cobrança. E falando para as pessoas, né? Então, talvez tenha pessoas aqui que elas estão endividadas, enfim. Vocês terem uma dica, por exemplo, Suelen, sobre como a pessoa poderia se preparar para, digamos, para conseguir pagar a sua dívida, né? Então, por exemplo, como a Recobrança é uma empresa que faz essa parte, né? Então, como que ela poderia se preparar até para fazer uma negociação, por exemplo, com a Recobrança, ou uma negociação para que ela consiga quitar? Se tem alguma dica que a pessoa que está nos assistindo poderia pegar? Olha, Bruno, a principal dica é a pessoa já tendo interesse em pagar a dívida, para nós já é de grande valia. Porque a Recobrança, lá nós trabalhamos com várias possibilidades. Então, a gente sempre fala, a gente nunca vai perder esse devedor por falta de possibilidades. Então, nós reparcelamos essa dívida em várias possibilidades, fazemos um contrato de confissão de dívida com um novo parcelamento ou programações. Então, assim, nossos clientes também estão bem aptos à nossa maneira de trabalhar, porque eles entendem que, se não for dessa forma, infelizmente, o devedor não vai efetuar esse pagamento. Porque hoje, para a pessoa quitar uma dívida, né, já estando inadimplente conosco e com um monte de credores, é muito difícil. Então, nós, dentro da empresa, trabalhamos dessa forma, de expor várias possibilidades para o devedor, para que de fato ele possa quitar essa dívida, porque para a gente, mesmo sendo advogado, não é interessante um ajuizamento, né? Existe sim maneiras de recuperar, né? Existe sim possibilidades, mas é bem mais oneroso para o credor, fica lá, perdura por muito tempo, então o advogado fica acompanhando esse processo por muito tempo, então não é interessante. Então a gente tenta de todas as formas, até no setor jurídico, de reverter essa situação ainda de uma maneira amigável e tranquila. Perfeito. E agora eu queria aproveitar também que a doutora está com o microfone, e também gostaria de ouvir da Neuza, que é a dica, né? Sempre, quando a gente está encerrando, a gente pede para os convidados olharem para a câmera, porque aí tem muitas pessoas que vão nos assistir, enfim, que é a pessoa que quer empreender ou quer se tornar um empresário, uma empresária. Então vai ter muitas mulheres que vão nos assistir e elas ouviram essa história, ouviram a história de vocês, e ela fala, eu quero começar. Qual que é o conselho que vocês dariam para essa pessoa que quer iniciar do zero? Às vezes eu conheço muita gente, por exemplo, que tem essa visão, né? Às vezes ela começa com... vou falar minha mãe ela tem muito essa visão de empreender vendendo roupa, só que ela tem esse pensamento, mas será que vai dar certo? A minha idade, eu tenho muitos obstáculos, mas eu não sei mexer no computador, então... Mas ela tem um sonho, que eu acho que entra muito no que a Neuza falou, ela tem o sonho, mas às vezes ela vem com aqueles pensamentos, enfim, mas talvez com o que vocês falam, talvez ela quebre também esse paradigma, e outras pessoas que estão nos assistindo também. Bom, eu vou falar de forma mais objetiva, porque eu acho que a Neuza, né, teria mais condições, digamos assim, de falar sobre essa questão, considerando que ela já é empresária há muitos anos. Mas nesse período, né, que eu me tornei empresária, né, em razão da Neuza e tudo mais, a minha dica, eu acredito que seja que não tem um tempo ideal para iniciar um determinado projeto. Não existe um momento correto, porque se nós pensarmos muito, a gente acaba não realizando. Então, eu acho que se a pessoa tem vontade, tem que fazer mesmo, não pensar muito, claro, né, de uma forma mais estratégica, né, uma forma mais organizada. E uma questão que eu levo comigo, que eu acho muito importante, como eu falei anteriormente, né, o faturamento ele é de extrema importância, mas as pessoas importam e muito. Então, a partir do momento que você empreende, você é um líder, né? E um líder, ele não é um cargo, né? Ele é essas inúmeras possibilidades de performar as pessoas, né? De fazer com que elas sejam pessoas melhores. Então, basicamente, eu acredito que na minha visão seria isso, Bruno. Perfeito. Bom, Bruno, pegando ali o teu gancho que você falou da sua mãe, né? Que ela fala, e se não der certo, né? Sim. E se der? E se der certo? Sim. Tudo vai como a gente pensa. Entendeu? Mas não vai dar certo. Não. E se der certo, como é que vai ser? E, nossa, é uma paixão incrível empreender. Mas não é empreender pra gente. Olha quanta coisa boa você faz. Olha quantos sonhos você alimenta empreendendo. Não é só o meu sonho, é o sonho de outras pessoas. Poxa, eu comecei sozinha, agora estou com uma sócia.
Aí vem advogado, aí vem a fulana, vem a outra funcionária. Olha quantos sonhos eles vão acontecendo. E você foi o mentor disso, em cima dos teus erros, dos teus acertos. Eu sempre falo para minha sócia, né? Você já parou para pensar quantas pessoas se alimentam do projeto da gente? Eles têm até a carta dos sonhos, né? Eu tenho a cartinha dos sonhos, sabia? Volta e meia eu perco, né? Mas eu tenho a cartinha dos sonhos. Todo ano, em janeiro, os nossos funcionários, as nossas negociadoras, elas escrevem uma cartinha de sonho, a punho, tá? Sem computador, gente. O que eu quero para mim esse ano? Isso é muito legal. No final do ano, quando cada um recebe essa cartinha, e tivemos várias experiências, né? Uma delas, assim, que me marcou muito, que eles leem, geralmente eles leem em voz baixa para eles mesmos, né? Que a gente faz um encerramento e a gente entrega as cartinhas dos sonhos lá atrás, no início do ano. Poxa, realizou, não realizou, tá? Eu mesma tenho um diário desde 2018, que eu vou deixar como herança, né? Mas eu acho que é isso. Empreender é isso. Empreender é fazer o bem para o máximo de pessoas possíveis. E não é demagogia não, gente. É uma cultura mesmo. É um projeto, é um legado. É poder olhar para trás. Lembra que eu falei? Putz, olhou para trás. Quanta gente te admira. E eu sempre falo uma coisa muito importante, eu falo isso para ela também, né? Não é quem eu conheço, é quem me conhece. Que história que eu estou deixando? Lembre-se, a cartinha de sonhos eu deixo como dica. É muito bom. Façam. Pessoal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, da Suelen. Gente, vieram de longe, a Suelen, a Neuza. O voo ainda atrasou e deu tudo certo. E assim, houve sim uma expectativa, né? Porque é muito legal ver os sonhos das pessoas, né? Principalmente se concretizando. E ouvir como tudo começou, né? Então, eu quero agradecer novamente a presença de vocês, né? Para mim foi assim, eu aprendi muita coisa e o vídeo eu gosto de assistir depois com calma, sozinho, para ir vendo e aprendendo um pouquinho mais e assimilando todas as informações. E se vocês quiserem deixar um último recado para as pessoas que quiserem seguir vocês, doutora Sueli, se alguém quiser te seguir, não sei se você usa mais o Instagram, o LinkedIn, a Neuza, fiquem à vontade para deixar as redes sociais, conhecer um pouquinho da Recobrança, aonde que o pessoal vai, segue lá no LinkedIn, vocês podem deixar as redes de vocês? Olha, eu estou dentro do LinkedIn, como Neuza Giacomossi, tá? Gosto muito, eu alimento aquela página uma vez por semana. Foi de lá que você me descobriu, né, Bruno? Foi um texto que eu fiz, sim, né? Então, eu sou muito forte lá dentro do LinkedIn, tá? E eu deixo uma frase, eu acho que sim. Que os nossos negociadores, eu acho que é a lei da repetição, né? Que o impossível é só questão de opinião. Obrigada por tudo. Obrigada novamente, Bruno. Eu que agradeço. Essa equipe maravilhosa. E é sobre isso. Obrigada. No meu caso, eu utilizo mais o Instagram, né? O Instagram da Recobrança, né? Que é @Recobrança. E o Suelen Luiz Caetano. No LinkedIn também, Suelen Luiz Caetano, mas a gente procura movimentar as redes também ali da Recobrança pelo Instagram. Quero agradecer mais uma vez, Bruno, a toda a sua equipe pelo convite, tá? Foi um prazer inenarrável, né? Estarmos aqui com você nesse bate-papo. Foi de grande valia pra gente também, pode ter certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então é isso. Então, vamos colocar lá nas redes lá da Shark Data, colocar lá no canal do YouTube na sexta-feira o vídeo na íntegra de todo esse bate-papo. Vão ser os cortes também nas redes sociais, então segue a Shark Data no Instagram, segue também os grupos da Recobrança, LinkedIn, e é isso, gente, coloquem lá nas publicações, coloquem um comentário, talvez falar, eu assisti, eu estou empreendendo, ouvi a história da Neuza, ouvi um pouco que a Suelen falou de dica, coloquem isso na vida de vocês. E eu quero agradecer vocês mais uma vez por nos acompanhar até aqui. E tchau, tchau, pessoal. Obrigado.